que não sejam confundidas com defeitos. Assim, o passarinho que ainda divide, que inicia ou divide uma rasgada com toque de gavião ou trincada antes de iniciar uma cantada, vocês conhecem isso daí, por exemplo, não deve ser penalizado, é óbvio, entendeu? Trincar é do passarinho. O toque de gavião, todo curió no mundo, bom, agora faz muito menos, né? Mas isso aí, porra, os curió bateram eu nunca me esqueço. Porra, quantos? Eles iniciavam a rasgada com o toquinho de gavião. Tim, 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 tim. Eles olhavam para cima e entravam na rasgada, depois entrava no assovio ou ficava só na rasgada mesmo. Às vezes eles dividem a rasgada com o toquinho de gavião. Você tem que saber o que é conhecer o que é um toque de gavião para você, num julgamento, não penalizar o passarinho, porque ele só vai que o passarinho só canta de rasgada na estaca. No meio da rasgada ele dá uns toquinhos de gavião. Tim, 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 tim. Você entender aquilo como uma nota estranha, você está indo de encontro à natureza do curió. Você está indo contra. Da gavião é da natureza do passarinho. E é medo. É medo, é uma maneira dele se comunicar com o exterior. Você não pode condenar ele pelo que ele é. Então você tem que saber o que é o toque de gavião para não prejudicar inadequadamente. Você vai chegar, se você interpretar o toque de gavião no meio de uma rasgada como um defeito, você está condenando o passarinho pelo que ele é, porque ele é curioso, liga. Então é incoerente isso daí. Então isso é um critério que deve ser levado em consideração para quem está julgando, cara. O cara tem que ter consciência, tem que ter bom senso, tem que conhecer curió antes de conhecer o que é canto e antes de avaliar um canto, entendeu? Então, são considerações aí que eu acho de extrema relevância, tá? Seguindo. Durante uma mesma cantada de rasgada, sem adentrar ao assobio, em que o passarinho imita nota estranha por várias vezes, em diferentes momentos, considerar apenas uma única vez. O que acontece? O torneio de canto é dedicado à análise do assobio, está correto? Só que rasgar é da natureza do curió. Se o curió rasga e no meio da rasgada ele emite nota estranha, isso é bem comum da gente ver nos dias de hoje, nota estranha mesmo, só que ele continua rasgando, emite nota estranha, continua rasgando, emite nota estranha, na mesma cantada, ele começa e fica aqui, ó, rasga nota estranha, rasga nota estranha. Você não vai, cada vez que ele emitir uma nota estranha, você não vai condenar ele. Por quê? Porque ele não adentrou o assobio. Você não está julgando ele ainda, ele não entrou para subir. Então, o que você faz? Você condena ele por nota estranha uma vez durante aquela cantada que ele não adentrou o assobio. Vocês entenderam isso? Isso é um critério que nós adotamos, né? Por quê? Por conhecer o curió. A gente conhece quando a gente sabe como é. O curió só rasgou, ele não foi avaliado. Como é que você vai avaliar se você avalia o assobio? Então, você condena ele por nota estranha uma vez naquela cantada, só de rasgada e que deu 500 notas estranhas, certo? E isso é extremamente importante, por quê? Porque se não for assim, você pode até tirar de prova um curió que é um campeão, e você, óbvio que vai estar dando uma pisada na bola radical, senão isso é muito complicado, você não ter isso bem claro na tua cabeça, porque você vai se deparar com situações assim na estaca e você tem que saber se posicionar em tempo real. Não adianta você deixar para resolver depois. Não tem replay não. Não tem replay e não tem tempo. Os 5 minutos passam rápidos, cara. Então, deu para entender esse critério também que eu considero extremamente relevante, cara. Alguma dúvida sobre isso? Você na outra cantada, viu? A primeira cantada deu essa nota estranha na rasgada. Depois você iniciar a outra, segunda cantada e dá de novo. Se ele fizer, aí ele tá. Cada vez que ele fizer isso, cada vez que ele só rasgar e emitir nota estranha no meio da rasgada,
É uma vez que você anota. Você está entendendo? Eu estou falando na cantada. Então, então o que quer dizer, o Álvaro? Se ele deu 10 cantadas só rasgando, ele não entra no assovio nenhum, e dá nota estranha em todas, são 10 notas estranhas. É isso. É cada vez que eles. Vocês entenderam? Vocês têm que restringir. É bem restrito isso daí, ó. Ele só rasgou e deu nota estranha. Você já, pum. Ele não entrou no assovio, você está tranquilo. Vai para a segunda cantada. Terminou, vai para a segunda. Fez a mesma coisa. Outra nota estranha. Vai para a terceira, fez a mesma coisa. Outra nota estranha, entendeu? Você condena ele uma vez em por cantada. Beleza? Bom, então vamos lá. Se o passarinho cantar de assobio, dividir canto e emitir nota estranha na rasgada, considerar a divisão de canto e a nota estranha. A situação aqui já mudou tudo. Ó, o passarinho assoviou, rasgou, voltou para o assovio. É outra situação que não tem nada a ver com a primeira. E isso acontece muito. O que vai acontecer? Se nessa rasgada ele emitir nota estranha no meio da rasgadinha de divisão, nota estranha você vai anotar lá. E a divisão de canto, porque são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Por quê? Ele poderia ter dividido o canto sem emitir a nota estranha. É outra situação. Então aí você só, obviamente, só anotaria divisão de canto. Né? Deu para entender? Tem dúvida sobre isso? Tem, Zé? Então, vamos seguir. Se alternar entre rasgadas e assovio durante a mesma cantada, descontar todas as vezes que emitir nota estranha. Entenderam isso? Ó, outra, terceira situação, já que não tem nada a ver com as outras duas. Que vem no assovio, entra na rasgada, emitiu nota estranha nessa rasgada, volta para o assovio, volta para a rasgada, emitiu de novo nota estranha. É outra nota estranha. Por quê? Porque ele voltou para o assovio, você já está julgando, ele volta para a rasgada. É nota estranha de novo. Entenderam isso? Então, se durante uma mesma cantada o passarinho dividir 4 vezes o assovio e nessas 4 vezes ele emitir nota estranha, são 4 vezes nota estranha. Entenderam isso? 4 vezes divisão. 4 vezes divisão, exatamente. São 4 divisões e 4 vezes nota estranha. Beleza? Isso é um critério de julgamento, tá? Vamos lá, continuando. Beleza. Utilizar frações de um ponto para solucionar casos de empate técnico. O que significa isso? Vocês vão ver aqui para frente que eu sugiro um critério de julgamento em determinados quesitos que vão de 0 a 9 só, não vai de 0 a 10. Eu guardo esse um ponto para justamente resolver os casos em que também acontece, não com tanta frequência, mas também acontece de você chegar e ter passarinhos que se equivalem muito, estão muito equilibrados ali no julgamento, né? Então você vai avaliar as suas anotações de um e as suas anotações de outro e ver qual que supera, certo? Se eles estão empatados, 7,8 cada um, né? Eles estão equilibrados, você não pode diminuir a nota que você já deu. Ô Marquinhos, só um comentário, mas aí um dos 5 quesitos não teria um que teria um peso maior? Então, ou isso seria um critério? O peso maior que, a meu ver, o peso maior teria que ser o que define o canto clássico.
que é a colocação de nota. Por quê? Ele é o cara que põe ou tira você da prova. Você entendeu isso? A meu ver, mas isso é objeto de estudo que pode ser discutido no futuro. Entendeu? Mas a meu ver é a colocação pelo fato dela colocar ou não o passarinho na prova. Ou seja, ele é o quesito, na verdade. A colocação é o quesito que coloca ou tira o passarinho da prova. Talvez seja o mais qualitativo também. Não, qualitativo não, né? Eu não consideraria a colocação de nota mais qualitativa. Por quê? Porque a qualidade ela vai tratar justamente da melodia, da voz Então, e do andamento. Então, se a qualidade propriamente dita, porque veja bem, Zé, você saber emitir a sequência é uma coisa, que é a colocação. Ele coloca. Agora, como ele vai colocar, você vai tratar da qualidade. Como é qualidade? seria o conjunto do. Isso, então, é andamento, voz e melodia. Qualidade. É o conjunto inteiro. Isso é o conjunto inteiro. Então, critério de desempate aí. A gente sempre deixa uma cartinha na manga para você poder equilibrar tudo em um caso extremo aí de necessidade, que você não seria justo você diminuir a nota, uma nota que você já deu. Mas é justo que você em frações de 0,05 você beneficie um passarinho que no final, apesar do empate técnico, você identificou que ele supera o outro ainda, ou naquela etapa, naquela situação ele superou. Pode ser que em outro momento, os dois competindo em outro torneio, a situação se inverte, porque se eles são equilibrados, isso certamente vai acontecer, né? Quando você tem passarinhos que apresentam que eles são muito equilibrados no todo, né? Na apresentação, tal. Num torneio um vai estar na frente e no outro vai estar na frente, é normal, é porque eles são assim mesmo, né? Se apresentar melhor, leva. É o quesito de desempate, na verdade, pode ser o quesito de apresentação mesmo, só. O resto eles são cabeça a cabeça e se apresentou melhor, leva. E se os dois se apresentarem bem, também aí você vai fazer uso desse recurso que eu deixei separado, que é para você ter essa possibilidade. Esse recurso aí, se foi tudo dado as notas, aí, esses dois que empataram 9 e 9, né? Sobrou um que você falou que. Isso, sobra um mas ponto. Você pode pôr no final, esse um nome. Exatamente, é justamente por isso que eu deixo ele aqui separado. Por quê? Porque da mesma maneira que você tira, você dá os descontos pelos defeitos e deficiências que eles emitiram, no final você pode beneficiar, por exemplo, um fechador de canto. Ele é óbvio, no próprio julgamento ele já vai ser beneficiado, porque ele fechou canto, e o que corta já vai beneficiar ele automaticamente. Todavia, o passarinho que é um fechador de canto, ele é um passarinho diferenciado demais. Ele é muito diferenciado, é a coisa mais rara que tem nos dias de hoje, é você ter um curió fechador de canto, porque não é da natureza do Praia Grande clássico ser fechador de canto, não é da natureza dele. Quando ele entende que o que ele aprendeu termina na batida de praia, a gente tem que considerar isso uma virtude diferenciada. O passarinho repetidor mesmo, você não sabe aonde ele vai parar, né? Nunca, ele não sabe. Essa de fechar. Ele não sabe contar, né? Mas, é isso que eu estou dizendo, cabe a nós chegar e valorizar isso, reconhecer o mérito de um passarinho que se comporta assim. Por isso que é uma das situações em que você pode, em uma situação de desempate, considerar e jogar 0,10 para cima. Você não vai jogar um ponto para cima, não é isso. Por quê? Porque são passarinhos muito equilibrados, você vai estar justo. 0,10, meu, é questão de interpretação. Se fosse você que estivesse julgando, por exemplo, poderia ser invertida a situação. Por exemplo, se fosse eu que estivesse na mesa, o meu ficaria na frente do seu.
se fosse você que estivesse na mesa, na mesma situação, no mesmo dia, avaliando os mesmos passarinhos, poderia ser que a situação fosse inversa. E isso acontece e é normal, não existiria erro seu e não existiria erro meu no julgamento, entendeu? A gente estaria muito equilibrado no mesmo sentido, né? E adaptando o melhor possível o que está acontecendo à situação de valor que é a atribuição da nota. Beleza? Mais alguma dúvida sobre isso? Qualquer coisa até aqui? Não? Então, bom, definidos alguns critérios de julgamento, vamos adentrar ao universo do julgamento propriamente dito. Né? Então, o que acontece aqui? Eu elaborei uma padronização para que nós tenhamos a possibilidade de adequar o que está sendo feito aos números de uma maneira mais alinhada, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar quesito a quesito e eu vou ler uma situação aí para cada um. A gente vai ver um a um os quesitos e a gente vai pegar aqui exemplos e vamos estudá-los e vamos para que todos tenham a mesma ciência do que da proposta que a gente tem aqui. Então, o que acontece? A seguir trataremos de uma padronização que tem como objetivo aplicar o conhecimento que a teoria apresentada até aqui nos trouxe. Não exige exclusividade, portanto, poderá ser adaptada e ou modificada pelos que assim acharem conveniente. Se vocês acharem conveniente fazer alguma adaptação em cima disso, vocês fiquem à vontade. Desde que nós entendamos a mesma coisa, né, sobre o que estamos falando, não tem problema nenhum, beleza? Então vamos lá. Para a colocação de nota, atribui-se uma nota de 0 a 10 em múltiplos de 0,25, considerando-se a fidelidade à sequência modelo, bem como a nitidez, como se percebem as notas. Muito importante isso, né? Então, assim, às vezes o passarinho coloca todas as notas, mas você tem dificuldade de identificar determinada nota, e isso acontece na maioria das vezes quando o passarinho entra cantando. Eles têm que fazer uma força danada para ouvir ele fazer o tia, ele entra sutilando, né? Então, esse é um dos casos que você tem dificuldade de entender, ou às vezes você tem dificuldade de entender o timbre da nota propriamente dita, como no caso dos curiosos que emitem a nota de Samaritá em fit. Então, ou quase um fit, ele abre muito a nota de Samaritá. Então você tem dificuldade de identificar a característica da nota propriamente dita, né? Isso é um problema de outras naturezas também, mas da colocação de nota principalmente, porque ele coloca a nota no lugar certo, a nota está ali, só que ele fala ela de uma maneira diferente. Então, você fica meio na dúvida, né? Se aquilo é uma nota de Samaritá mesmo, ou uma nota problemática de Samaritá mesmo, ou às vezes nem se é uma nota de Samaritá, onde é a nota de Samaritá como exemplo, né? Às vezes ela sai tão do padrão que você não consegue identificar ela. Que nota que é essa que ele está dando? O que você sabe é que não é uma nota de Samaritá, propriamente dito, né? Ou uma nota de Té, ou uma nota de Kim. Isso você sabe, mas você não sabe o que é que ele está emitindo. E isso é um problema de colocação também, né?
Então, o que acontece? Esse quadrinho aqui que eu vou pedir para vocês anotarem, esse quadrinho aqui, ó, dá para enxergar lá? Tá. Então vocês anotem isso aí, porque as nossas notas de atribuição para colocação vai se guiar por essa tabelinha. Beleza? Posso tirar foto lá? Porque eu Pode não tirar. consigo enxergar. Pode tirar foto. Não tem problema. É 0,25 a primeira? É 0, embaixo, Não, aí em cima, a primeira, verde. aqui é 8,25 a 10. tá. 8,25 a 10 é ótimo. 6,25 a 8 é boa. 4,25 a 6 é regular. 2,25 a 4 é fraco. E 0 a 2 é ruim. Alguma dúvida sobre isso? Pois é, a sua sombra. Agora isso que eu tô vendo aqui, ó. Eu tenho uma foto aqui, depois eu mando no grupo. Pô, você não me pôr no grupo, pô? Você não tá, Zé? Eu não sabia do teu telefone. Não, vamos pôr todo mundo no grupo aí que tá aqui, cara, porque a gente se comunica aqui. É, porque E a o próxima, Zé, grupo, vou ter reunião semana que vem de novo. o grupo foi criado semana passada. Semana passada o senhor não veio. Meu amigo, você vai ver o Tiaguinho? Vixe! Ó. Por isso que eu não trouxe minhas folhas. Lembrou de uma coisa e esqueceu da outra. O Wilson me liga 10 horas da noite ontem. O Wilson, carioca. O outro carioca. Pô, eu não vou poder ir. Não esquece meu negócio lá domingo. Você prometeu. Eu falei, o quê? A cocaína? Pô, fala isso, velho. Pô, cocaína, pô. Bom, ô Zé, tá tudo beleza? Então tá bom. Ó, o que acontece aqui, pessoal? Vocês entenderam essa tabelinha aqui? Não, tá aí, Francisco. 960818585. Depois eu anoto, agora eu tô filmando, não dá. Tá filmando agora? É. Depois eu anoto, aí já posto. Esses caras são. Mas você deu um pause aí, né, filho? Acho que é feio falar comigo. Pô, copiei aí é perda de tempo, cara. Bom, vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Em vez de eu como tem gente que não deu para chegar, o seu homem disse para mim que vinha, não deu para ele, não chegou ainda, aconteceu alguma coisa, não deu. O Thiago também está mexendo com os passarinhos aí, está tudo enrolado, não deu para vir. Então vamos fazer o seguinte. O Thiago, ele chegou aí. O Thiago, Passarinho, acho que ele saiu embora. ele tá dando uma. Ele entrou aí, Passou ficou aí. ali. Ele não vai no Não, torneio né? mesmo? Passarinho, depois acho que voltou. Vai. Lá em. Não. A gente está em terceiro, Zé, só que o que acontece? Não vão participar de mais nenhum agora, porque é tudo, vai viajar 500 Pô, quilômetros. ele foi em São Carlos, pô. São Carlos. Pirassununga Eu é mais tava perto. aí, tava aí de novo, né? É, Pirassununga é mais perto. Mas tá bom demais, tá bom demais. Já deu. O passarinho esse ano não se apresentou bem, mesmo assim manteve uma baita de uma nota. Pô, para estar em terceiro não precisa falar nada. A essa altura do campeonato, ele está entrando na fase final do campeonato.
E ele está em terceiro. Então, ó, tá suficiente. Ele não rendeu na estaca esse ano. No ano passado ele se apresentou muito melhor. Então, não tem problema nenhum, a gente sabe o que é. E Curió é assim mesmo, né? Um dia ele vai bem, outro dia não vai. Ele se apresenta bem, não se apresenta bem. Tem Curió cantando com bola lá, não precisa ser clássico, mas com exposição. Tem um cara que me enche o saco, aí não quer pagar caro. Aí até eu quero. Eu também. O cara me ligou aí. Não, mas isso aí, Zé. Nossa, aqui canta bom, repetidor. Esse padre que apresentou aí, você é daqui, né? Eu dava no ato. Falou, eu pago adiantado. Não, o cara chega pra mim, pô, entendeu? Bom, Nessa época você quer um repetidor. vamos lá. Essa tabelinha aqui, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Sabe o que é uma voz ou ótima, ou regular, fraca e ruim, né? Que a gente já viu isso lá atrás, certo? Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer um pouquinho de prática aqui e eu vou solicitar para vocês o quê? Dentro desse item colocação, por isso que eu vou abordar agora esse assunto, a gente vai identificar as notas. O que acontece? Eu peguei Curiós, todos com discos gravados da antiga, você vai conhecer muitos, e trouxe para a gente identificar as notas que esses Curiós emitem. Por quê? Nós estamos tratando do item colocação de notas. Para você julgar a colocação, você tem que identificar a nota, senão tudo aquilo que eu disse atrás não vai fazer sentido. Então, o que acontece? Colocação. Você lembra do Macalé, né, Zé? Então, vamos começar com ele. Ó, eu trouxe, é um canto só, não é outro. Um canto só para vocês identificarem. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês fazerem aqui a sequência do que o passarinho emite. Então, Tito, Iteté, Quinquintói, entendeu? Escrever. Eu vou passar várias vezes até que todos tenham pego. Beleza? Não é na primeira você tem que matar tudo, não. Entenderam isso? Entendeu? Então, ó, quantas vezes forem preciso eu vou passar. Fiquem tranquilos, eu quero que vocês abram o ouvido, certo? Para identificar as notas que os passarinhos dão. Macalé é um passarinho, não sei, o pessoal da nova aí não sabe, mas é um passarinho que fez muito sucesso antigamente. Vamos lá. Vou aumentar, calma aí, deixa eu só afinar o som. Tá bom ou tá ótimo? Tá bom. Aí. Beleza. Então é assim, ó. Vamos começar de novo porque não deu para pegar o começo. 1, 2 e... De novo?
Sim. De novo. De novo. Mais uma vez. Alguém precisa mais alguma vez ou foi o suficiente? Os comentários. Já deu? Tem que comentar para ver o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. Bom, o que aconteceu? Esse passarinho não tem entrada. Isso. Daí, Teté. Eu acho Aí que tá. A gente pode até interpretar assim. Só que o que ele faz, na verdade. como quintói teté. Oi? Como que ele faz? Fala. Eu interpretei como quintói teté. Aí me vi teté. Tudo bem. Sua interpretação. Como você interpretou a entrada? Como que ele começa o canto? Você me identificou? Tá, não tem problema. Fala, Zé. Eu, pra mim, ele dá um tiro. Beleza? Isso é algo. Também, ele vai o kiwi. Kiwi teté. Pra mim é isso aí. Pra você? Pra mim ele faz Iteté. 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 E pra você? Olha, eu não achei nada na entrada dele, eu só achei que ele não faz o corda para entrar na batida. Para entrar na batida do primeiro canto. Não, na repetição. O primeiro módulo ele dá. Ah, depois ele não dá o toy. É, eu acho. Então vamos lá, ó. O que aconteceu? Ele fez will, teté, só que ele entra baixinho. A gente tem a impressão que é outra nota, mas é a mesma, ele não tem entrada. Então, vou pôr de novo agora e vocês prestem atenção. Ele faz will, teté, quim, toy, teté, tuá. Ele bate com duas no primeiro canto. Então, o que ele faz? Will, teté, quim, toy, teté, tuá. É as duas batidas. É o mesmo canto, ou seja, ele não tem a entrada, ele não tem entrada do ti, tuí e nem tuí, não é tuí, teté. Ele faz duas notinhas antes do té, certo? Então, abre o ouvido, ó. Ele faz duas notas antes duas notas antes do teté. E essas duas notas que ele faz pode confundir a gente pensar que é um tuí teté. Pode ser, a gente pode até interpretar assim. Toda a vida, quando você começa a ouvir, você compara o samaritá que ele faz quando você chega os dois juntos, você vai perceber que a única diferença é que esse aqui ele está mais baixinho.
O samaritano dele, Marquinhos. Eu interpretei Na minha como cabeça, vitória. ele dá um livro. Exatamente O isso. samaritano mesmo. Muito bem observado. O L, ele engole quase o L. Exatamente isso. Mas na entrada, você está falando que é a Então, mesma só que coisa. ele entra. Porque ele entra baixinho. Vamos ouvir de novo. Ó. Tá vendo? Ó? É que como ele entra, ele entra sem força. Tá bem baixo. Teté. Não é tuí. Eu pensei em tiui. Ti. Quer dizer, é o li. Não, porque aí já dá 3. Entendeu? No que você está falando, você já divide a segunda em 2. Olha o que ele faz antes do teté. São só 2 notas. E essas notas, elas não são como a batida de praia, que é tua. Ela é uma notinha só. Presta atenção. Vamos pôr de novo. Tá certo. A Ó. primeira nota seria o li. Eu peguei a segunda, o li. Tudo bem, pode ser interpretado assim, tá? Só que isso aqui, a meu ver, não é uma nota de entrada, porque ele não varia nada, ele se mantém do mesmo jeito que ele, quando ele vai para frente, ele faz a mesma coisa, tá? Olha só. Viu que tem 2? Não são 3? De novo. Viu? É tiui. Você pode interpretar como tuí, pode interpretar, mas a meu ver ele faz o ui. Por quê? Ele não faz a entrada que faz o Anadias, né? Ou fazia o Patrício. Você pode até, veja bem, você pode até interpretar dessa maneira aqui como um tuí, porque ele entra baixinho, né? Tuí. Vamos ver se a gente consegue ouvir o tuí. Ó, presta atenção. Tuí, teté. Você percebe isso? Ou não? O que está mais fácil para o ouvido de vocês? Vocês ouvirem tuí, teté ou ouvir ui, teté? O que está mais fácil? Vocês, cada um aqui vai perceber uma coisa. Eu vou pôr só a entrada e vocês me falem. O que é mais fácil para vocês ouvirem? Vamos lá. Pra mim, tiui. Tiui, teté. Pronto, pode ser também. Vamos lá. Fala aí, ó. Mas ali ele está falando que eu falei, Tiui, teté. Pode ser. Ah, entendi, Zé. Que você tinha falado a segunda nota, não a primeira dividida em 2. Né? Não, tiui. Quando ele dá, eu entendi Tiui. É. Eu entendi. Tuí, teté. Você falou que seriam 3. Tuí, teté. Então, agora, ó. Ou pode ser o iui, teté também. Por quê? A gente vai continuar nessa. Eu entendi o que você falou. Você entendeu? Por quê? A gente vai continuar nessa. Eu tenho outros exemplos aqui de colocação de nota, O tá? samaritano, a gente percebe que ele fala o L. Ele não faz. Isso é fundamental. Só que quando ele ele entra já e vai virar, vai colocar o samaritano, ele já está com o samaritano para fora. Aqui ele entra surdinando. Entendeu? A semelhança de uma coisa com a outra, como ele não tem potência no começo, então ele fala a nota de uma maneira duvidosa. É aquilo que eu estava falando lá atrás. Isso é um quesito de colocação. A gente tem dúvida em dizer, ó, ele entra ui, tuí ou tiui, como vocês falaram. Ele deixa a gente, você não sabe identificar direito o que ele está fazendo, né? Quando você pega a entrada do Anadias, é claro, ti, tu, i, ele fala as 3 notas, ti, tu, i, não tem dúvida. Você ouviu, você sabe o que é. Aqui, você fala, pô, será que é uma coisa ou será que é outra? É um problema de colocação de nota. É polêmico. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? A gente não precisa concordar, ô Francisco. E não é um objetivo. A questão é colocação. Exatamente. A questão aqui,
Não é para falar assim, não, eu acho que ele pôs o iwi, você o iwi, tiwi, não importa. A dificuldade que o passarinho tem de mostrar. Isso, Tá de, bom, nós, né? de nós identificarmos a letra que ele está falando. É esse o objetivo nesse quesito. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para que vocês entendam o que vai ser analisado na colocação de nota. Não é só a letra que ele vai pôr, mas como ele vai pôr. Entendeu isso? De forma clara, né? De forma clara, é claro, você ouviu, você identificou com facilidade o que ele falou? Neste caso. Então, Não ele é tem, claro. então já é um É problema de colocação, quê? né? Porque é um problema de colocação, você entendeu isso, Zé? Ele colocou de uma maneira que eu não identifiquei, ou identifiquei mais ou menos, eu vou No primeiro eu- caso, eu pensei que ele tinha feito o quintói, né? Porque o Kim é Entendi. uma nota muito baixa. tudo não tem problema, não tem Quando problema. ela entra, Tudo mais isso- baixa ainda. Tudo isso, Francisco, nesse caso aqui não existe erro seu. Assim não dá pra Você entendeu? É porque você fica na dúvida mesmo. É. Ó, o Zé interpretou de um jeito, o Álvaro, ele de outro, eu de outro, ele de outro. É normal, o objetivo desse exercício era justamente mostrar para vocês isso mesmo, entendeu? Que ele deixa a dúvida no que ele faz quando ele entra. É um problema de colocação. Aí é que tá. Eu não vou atribuir uma nota porque ele não vai se encaixar, Zé. Como ele não faz o tituí, ele não vai se encaixar no padrão que nós estamos, entendeu? Eu peguei ele como exemplo, só que ele, como ele não faz o tituí, ele não vai ser considerado o padrão Anadias. Veja bem, Ele não ele é um deu clássico. entrada em nenhuma das cantadas. Ele é um clássico, mas ele não entra no padrão Anadias. Se ele comer toda hora, ele já é... Não, ele é crônico, ele só sabe entrar assim. Todo disco do Macalé, pelo menos até onde eu vi, eu também não vi ele todo de ponta a ponta, Se mas ele tem esse defeito, nem ele a nota de entrada dele é clássico. ele é clássico, cara, é claro que ele é clássico. Por quê? Porque você tem o xodó, que também não tem entrada, e ele é clássico. Então, o clássico, Zé, o clássico, por isso que você tem que dividir em linhas. Quando você fala para mim o canto clássico, eu vou perguntar para você, que linha de canto clássico? Xodó, Patrício, Anadias? Cada um tem uma entrada diferente, cada um tem uma construção melódica diferente do outro, porém todos são clássicos. Por que eles são clássicos? Porque todos emitem as notas obrigatórias, com exceção da entrada, que o único que faz a entrada com 3 notas é o Anadias, tituí. Porém, todas as notas de clássico que você exige, que é o canto liso e a virada, a nota de Samaritá, batida de praia, Kim, todos eles têm. Nota de ligação, nota de preparação, eles têm tudo, né? Com exceção Para ele ser da clássico, nota de entrada, para ele. porque como esse campeonato que existe hoje, ele é fixo no Anadias. Se você põe um passarinho desse cantando, ele é fora de prova. Se você põe um xodó cantando, ele é fora de prova. Por definição do clássico, Definição ele não tem necessariamente que dar nota de entrada. no clássico não, por quê? Clássico. Por quê? Porque se você vai lá atrás, quando você tem as gravações do super clássico, do clássico e tal, que é igual, é a mesma coisa, só muda o nome, o Anadias é uma dissidência daquilo ali. É uma derivação. É uma derivação, ele não é o que inaugurou o canto clássico, ele é o que fundou o canto clássico, se liga. Ele na verdade é uma consequência. Ele é uma consequência. Bom dia, seu homem! Satisfação em revê-lo. Isso que ele está falando vai muito numa coisa que eu estava pensando. Para ser um clássico, eu acho que eu teria que dar todas as notas. Porque um desvio, ele pode ser até um praia, mas não um clássico. Então, aí é que está o negócio. Para você falar isso para mim, agora a gente não está falando da linha Anadias, veja bem. Por isso que eu vou repetir o que a gente tem que ter claro na nossa mente. O passarinho de canto clássico, o que se considera clássico
E dentro do clássico, o que se considera a linha de canto clássico? Porque para você falar isso para mim, eu vou ter que, se eu for pensar dessa maneira, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que padronizar o Anadias como o único canto clássico do mundo e tirar os outros. Para isso eu vou ter que falar que o Xodó não é clássico e que o Patrício não é clássico. Mas a gente não está aprendendo Anadias, que vai jogar em cima do canto Anadias. Por isso que eu utilizei isso aqui como exemplo de colocação de nota, só para você identificar que ele tem um problema de colocação de nota no que se refere à pronúncia da nota propriamente dita. A primeira coisa que você vai fazer no torneio aqui, no campeonato que nós participamos, e que é o único campeonato hoje que é válido, é linha Anadias. Dentro da linha Anadias, na colocação de nota, você tem o quê? A sequência da colocação. Então você já, para esse campeonato, você já definiu que esse campeonato de canto clássico é dedicado ao Anadias. Então, se um Xodó cantar dentro dele, por causa da sequência, ele vai estar fora de prova. Não significa que ele não seja um clássico. A gente pode bolar um torneio aqui em outro momento. Campeonato de canto clássico de Curió. Não existe linha. Então se você chegar com um Xodó aqui, linha Xodó, o juiz vai ter a obrigação de conhecer a linha Xodó, manter ele na prova e julgar como ele está julgando os outros. Só que o que acontece? Vai complicar a história, porque já é difícil você já padronizando e afunilando para uma coisa só, que já é um padrão único, para não ter dúvida, ou seja, se o passarinho está ali dentro, ele é, se ele não está, ele não é. Você imagina se você abrir e considerar um Xodó e um Patrício e julgar na mesma exatamente. Então esse passarinho que você colocou aqui, ele é um clássico mesmo? Ele é um clássico, só que ele não é um clássico da linha Anadias. Só isso. Padrão, né, Ele não é o padrão Anadias, mas ele é um clássico. Como que você vai falar com um passarinho desse? Pô, olha que pancada na cabeça que ele é. Ele não é qualquer coisa. Ainda tem esse detalhe. Se você fosse julgar ele, se fosse válido, né, por causa da colocação de nota, então você fala, não. Então existem as linhas de canto clássico. E esse torneio ele vai ser feito para todas as linhas de canto clássico. E esse passarinho é desbancar muito dos que emitem a sequência do Anadias, porque ele é um monstro nos outros quesitos, com exceção da nota de Samaritá, muito bem observado por Zé, que a nota de Samaritá dele é aberta, ele está a meio caminho entre um Samaritá em fit e o Samaritá como ele tem que ser pronunciado, ele está a meio pau, com exceção dessa nota de Samaritá aí, entendeu? Que para a época dele era normal, passarinho meio juruba, meio jurubatuba, ou meio. Ele pronunciava a nota da maneira dele, e naquela época ele era considerado um clássico, é isso que eu estou te dizendo. Mesmo com essa dificuldade de pronúncia do Samaritá, como nós entendemos hoje, como nós adotamos hoje, né, que o Samaritá vale, o timbre do Samaritá, propriamente dito. Ele é desse jeito, por isso que quando a gente ouve esse passarinho cantar, ele está com timbre um pouquinho, ele está dentro, mas quase não está, ele é duvidoso, vai lá. Não está bem destacado, né? Exato. Ele não está arredondado, ele não tem o arredondamento, ele abre no Samaritá, você percebe isso, é claro. É quase um U, né? Faz um I. O que o Zé falou foi também bem observado. O Zé está com o ouvido bom, ele observou bem. Ele não faz o I, ele faz o I. Vamos observar de novo? Vamos? Ó. E vira no primeiro também, né? Exatamente. É um ritmo, cara. Então,
Você está entendendo, Álvaro? Confunde. Olha a batida. Tuó, tuó, tuó. Não é tuá e nem tué. Perceberam isso? A batida dele como é diferente? Também, além do samaritano. Vou de novo. Ó. Rosão, o Ru. Então, o que acontece, o Álvaro? Ele vira no segundo canto. Ó, ele faz Viu, Teté, Quim, Quintó e Teté. Presta atenção. Ó, ele vira certo. Certo não. Ele vira no segundo canto. Sim, no lugar certo. No lugar certo, segundo o padrão que nós utilizamos hoje. Né? Antigamente o cara virava uma É. vez primeiro. Essa questão da subida e da descida que você faz assim é justamente o gráfico da sonografia, Isso, por exatamente. causa Porque do balanço. o mais- Isso é o balanço. o mais agudo e o mais grave. Então é a distância entre um e outro. Isso é o balanço, né? Exatamente. Ele vai fazendo o balanço balanço ali, da linha de pronunciando contorno a que a nota gente certa, faria da no maneira sonograma. certa, ele põe dinâmica Vai no canto. balançando, né? Dinâmica no canto. É O que muita acontece? coisa. Então, como que vocês vão ver essa qualidade dessa batida também? Vocês têm que pôr aqui dentro o seguinte, ó. Vou tentar pronunciar ela em tuá. Aí você tenta na sua cabeça fazer tuá e ver se bate. Se não bater, você vai pro tué. Se não bater, você vai pro tuó. Você está entendendo? Como é que você vai saber que batida é essa aí? Não, você entendeu, Álvaro, o que eu estou dizendo? Tem passarinho que fala claro, tuá, tuá, claro, tué, e claro, tuó, tuó. As três batidas são batidas de praia grande clássico. É batida de praia grande, na verdade, e adaptada com praia. Não é adaptada, Mas considerada no praia grande clássico. Tuá, ele é válido entre tuá, tué. Tudo é válido, tudo é válido. Ó, a tuá é de praia grande, certo? Geralmente, no primeiro canto liso, no CD, você vai observar isso. No primeiro canto liso, ele passa de tuá. Ela é uma batida retinha, Zé. É retinha. Tuá. Ela faz tuá. Entendeu? Ela é uma batida retinha. Quando você vem para o tué, ele já vem na passagem por 5 notas, você percebe como já muda um pouco o tom. É só você abrir o ouvido que você vai ver. Ele já faz o tué, aí vai para o quim. Ele aumenta a distância entre o quim e a batida. No sentido de quê? De frequência. Ele põe uma frequencinha a mais no tué, certo? Por isso que ele parece mais encorpadinho, ele vai soar para você mais fechadinho, né? E depois ele vem com o quim lá agudo, então ele aumenta essa distância. Mais difícil para o passarinho. Por quê? Porque ele dinamiza mais o som, ele dinamiza mais a música do coisa. Então, distância maior dinâmica, maior balanço. O que é o balanço de canto? É justamente a diferença entre os picos e os vales durante o canto. Isso chama dinâmica de canto, que é popularmente conhecida como balanço de canto. Essa linha que contorna é chamada também de vetor gradiente. Quanto maior o vetor gradiente, maior o balanço. A dinâmica, né? Se você... Maior o balanço. Pronto, um termo mais técnico aí, ó, para quem quiser Vetor anotar. gradiente. Vetor gradiente, que é durante a melodia toda você tem os altos e baixos, né? Então o passarinho vai
trabalhando isso. Beleza? Daí é onde que veio a marca Gradiente. Ah, eu não sabia. Porque a Gradiente, ela... Ah, interessante, curiosidade tinham- interessante. Tive eles muito tinham aparelho muito Gradiente. interesse Tive em muito- ter qualidade. Os sons da Gradiente tinham muito mais qualidade de voz do que os outros. E isso quem falava era o meu avô. Eu não sei porque eu não tinha. Mas eu tive muito, porque a Gradiente, o que acontece? Ela tinha linha popular e tinha linha profissional. Eu tive a oportunidade de ter a linha profissional deles. Era tudo um componente importado, claro. Tudo, era Qualidade. Era pancada, eu gostava muito. System One, nunca eu esqueci. System One, da Gradiente. Tá, um conjunto. Som profissional para festa, enfim, não era só um para casa. Mas eu tinha em casa, eu amava aquilo. Marquinhos, curiosamente, qual que é esse? Assim, só para suprir a curiosidade, que curioso que é esse? Macalé. Macalé. O seu homem sabe muito disso aí. Viveu muito essa época dele. Sou velho. Mas então, seu homem, Viu a minha sugestão? o que a gente só entrou no quesito colocação, justamente porque eu sabia que o senhor estava atrasado e não fui para frente. Mas em resumo, o que a gente está vendo é o que a gente tem que levar em consideração na colocação de notas. Então, obviamente, a primeira coisa é a sequência propriamente dita. A segunda vez é como ele fala a letra. Então, eu vou tocar mais uma vez para o senhor ouvir aqui, porque eu fiz uma provocação aqui proposital para eles entenderem que cada um interpretou de uma maneira como o passarinho entra. Entra não, como ele inicia o canto. E é justamente isso que eu estava querendo mostrar, a dificuldade que nós temos para identificar a nota. E nesse caso é a nota, como ele entra, né? Se ele entra tui, ou entra will, ou entra não sei o que, cada um falou uma coisa e ninguém errou e ninguém acertou. Por quê? A gente tem dificuldade mesmo em identificar como ele pronuncia essas notas de começo de nota, né? Então, eu interpretei como sendo um will, o outro interpretou como tio will. Não importa, o que importa é a dificuldade que eu tive. E aí eu tenho que fazer as comparações, né? Para saber aonde o que ele está fazendo quando ele inicia o canto, é isso. E quando a gente tem essa dificuldade, o passarinho está falando para nós que ele tem uma dificuldade em falar para mim o que ele quer dizer. E aí é um problema de colocação de nota. Dentro desse quadrinho que eu apresentei, você já vai. Vamos lá. Antes, eu vou fazer o seguinte, seu Holmes, eu quero que o senhor ouça de ponta a ponta aqui 2 vezes isso, eu vou pôr só para o senhor. Para o senhor entender a entrada dele. O resto já está fácil, mas a entrada dele, para o senhor ver a dificuldade que a gente tem que identificar o que ele está fazendo na entrada, que tipo de nota ele está pondo na entrada, tá bom? Vamos lá. De novo. Pode ser o samaritano, ou pode ser o Twitter. Agora pense em Twitter. Entendeu? Agora pense em falar outras coisas aí comigo. Tiwi, Teté. Pense em Tiwi, Teté. Também dá. Só viu quantas possibilidades? Quando você pensa e ele... Então o que acontece? Não dá para ter certeza exatamente, é problema de colocação. Certo? E ele já perde porque a primeira nota, se ele desse Tituí. Não, mas eu fiz proposital mesmo. na frente, Isso, então esse problema. uma escala bem. Isso, então esse passarinho, na verdade, ele tem 2 problemas, né? Um em relação à sequência, se a gente for adotar a linha Nadias, e outro em relação a como ele fala a nota. Nesse caso, nós resumimos então as 2 situações possíveis de problema na colocação de nota, certo? Uma em referência à sequência propriamente dita, certo? E outra em referência à pronúncia, como que ele pronuncia as notas. Nesse caso aí, além dele não emitir a
entrada, ele ainda come o canto inteiro do liso, que seria a sequência, não é isso? Limite o liso. Pra frente ele faz Já tudo. o liso, então. Pra frente ele faz tudo, ó. Pra frente ele O canto faz liso é justamente esse primeiro canto, ó. Vamos que ele entra de tuí ou uiui. Uiui, teté, quinquintói, teté, tuatuá. Ele já deu o canto liso aqui no primeiro canto. Depois ele vai para o modo de repetição, onde ele põe o modo samaritano. Então, Marquinhos, mas ele dá o teté, mas ele já não entra no samaritá, que já seria o canto? Sim, ele. Não, aí é que tá. Aí não é canto. Como nós temos a dificuldade de identificar a letra, eu não posso garantir para você que isso seja um uiui, apesar dele entrar baixinho, e do meu ponto de vista, ele se aproxima do samaritá. Só que é diferente, é uma notinha diferente. Então sabe? esse primeiro canto que ele dá é um canto liso. É um canto liso. É um canto liso. Aquele canto Liso porque, o que é o canto liso? O quinquintói, ó, quinquintói, teté, tuatá, é o canto liso. Você Embora entendeu ele isso? emita- Esquece o resto. Quando ele faz quinquintói, teté, tuatá, ele é um canto liso. Entendeu? Aí depois, quinquinteté é uiui. Aí ele virou, depois, canto liso de novo. Ele vira, canto liso. Então ele está dentro do padrão Anadias ainda, hein? No módulo de repetição. No modo de repetição ele está fazendo dó ainda. Tudo, tu faz em todos os cantos. Quinquintói, teté, tuá, tuá, tuá. Ó, Eu acho que deve ser um dó mais fechado, então. vamos ouvir de novo, ó. Ó o toizão. É, mais forte que o anadeira, moderno. Isso, exatamente. Ele é diferente. Mas são as mesmas notas. A interpretação dele. O anadeira é bem forte. Viu como a batida de praia, senhores? Nossa, legal, hein? Viu a batida de praia? Qualidade. Esse purru no final eu acho que valoriza O muito. purru é purru. Você viu? Nota de purru verdadeiro, ó. Aproveitem, quem não conhece. Valoriza muito. Isso não é uma rasgada, não é um início de rasgada, galera. É a nota de purru. Ela é pronunciada mesmo, ela tem um comprimento, ela tem uma ênfase, né? Totalmente diferente, tá? Do início de rasgada. Então, o seu Gomes, tá vendo essa tabelinha aqui? Eu vou pedir para o senhor anotar isso. Pega uma folhinha aqui, uma caneta. Pode pegar a minha mesmo, tá? Acabou as canetas aqui? E só anota essa tabelinha aí. Depois eu vou colocar lá no grupo. Fica à vontade, fica à vontade. Oi? Vou pôr a tabela no grupo. Pode pôr. Ah, põe no grupo. Pode pôr. Não tem problema nenhum. Aí quem Pode quiser tirar foto, né? Quem quer. Melhor do que não. Quem Você quiser. prefere? Pode tirar foto. Ó, a gente vai encaixar. O que eu quero dizer, ó? Vamos esquecer a sequência, viu, Zé? Só para a gente agora pegar esse canto que a gente acabou de ouvir e colocar dentro dessa tabelinha. Aonde vocês acham que seria? Aonde vocês acham que seria? Tira a sequência, tá? Tira a sequência, né? Esquece o tituí. Vamos considerar o resto, porque o resto é que é o difícil mesmo na hora de você atribuir uma nota para colocação. O difícil é você considerar o resto, não a sequência. A sequência, qualquer um pode chegar. Vamos colocar aqui Mais um. aonde vocês acham que se encaixaria melhor dentro dessa tabela, essa colocação de nota. Daria 8 para ele. 8, beleza? Você, Francisco, É fraca. 2.2 a 4. beleza? Você, Zé, Colocação de nota e dele. só colocação, desconsiderando a sequência, só pelo jeito que ele fala as notas. Considerando a entrada, Seria. Considerando, desconsidera a entrada. Desconsidera Eu quero a Eu daria. Ah, O resto das notas. Quanto? 8,5. Quanto? 8,5. Beleza? 8,5 não. Você? Ah, tá. Agora eu entendi, Marcos. A colocação sabe com relação às notas que ele cai. Em relação à pronúncia. Ah, tá. A pronúncia das notas. Aí É isso. seria de 6,5 a 8. Você, Alvo,
Então, eu também daria 8. 8? Por 8. Então tá. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. O que acontece? Nós temos problemas a considerar além da sequência aí e na pronúncia. Nós temos o problema do samaritano. Certo? Que ele não é um samaritano arredondado, é uma pronúncia. Eu não vou dizer que é uma pronúncia defeituosa, mas ela não é uma pronúncia limpa da nota do samaritano. Escuta, isso é colocação de nota. Vocês atribuíram a nota 8, né? Eu vou falar o que eu atribuiria aqui. Eu atribuiria, por causa da dificuldade da identificação das duas notas iniciais e da pronúncia do samaritano, da nota de samaritano, eu daria 8,5 para esse passarinho, que a gente está tudo em concordância, entendeu? Estamos todos em concordância. Você vê, meio ponto, viu? Você deu 8, ele deu 8, eu dei 8,5. Nós estamos em concordância, então estamos atingindo o objetivo mesmo, que é a gente adaptar o que foi feito aqui a essa tabela que nós temos. Vocês entenderam? Aonde eu quero chegar? Você entendeu, Zé? Meio ponto de diferença está dentro. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo. Vou pedir para vocês, senhores, agora você vai precisar do papel e caneta. Olha que interessante, isso aqui tudo galera, eu tirei isso aqui, tudo de LP, ouçam, isso aqui eu não peguei passarinho por aí não. Vamos ouvir esse segundo exemplo então. Muito legal. Vamos, o que eu quero? O exercício aqui, senhor Gomes, é anotar a sequência. Sim. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, vamos ver se consigo. Todos anotando a sequência, eu vou passar quantas vezes precisar. Vamos lá. Anotando a sequência. De novo. De novo. De novo. Esse samaritano é meio diferente. Vamos de novo. Fala, seu Vitor! E aí? Tudo bom, meu?
Mais alguma vez ou todos já deu para anotar? Já deu, Zé? Mais uma? Deu, seus homens? Deu, Álvaro? Deu, Zé? Mais uma? A repetição não peguei não. Vamos ver. Esse tá difícil. Tá, né? Mas é por isso que tem que abrir o ouvido, galera. Senão vocês nunca saberão o que é a nota. Como que ela tem que ser pronunciada. Vamos ver. De novo. Como diz o Clóvis, A nota. Anotou? Algumas? Show. Zé, mais uma, Zé. Seja bem-vindo. Hoje eu tô... Vou lá. Vamos ver. ele dá uma destoada, né? Mas ele dá uma destoada. Vamos lá. O que o senhor anotou, seu homem? Ó, eu achei que dá um quinto, dói, dá o dele é meio ruim, 4 batidas de praia, ele dá um quinto, dói. Aí ele dá uma nota que não é bem até, aí ele dá o 4. Beleza? Muito bom. Outro. A entrada dele. A entrada dele pra mim ele dá titi. Não tem entrada, né? Mas é uma parte do canto. Não tem entrada. Chegou agora, fica na sua. Mas eu não sou surdo, Eu não sou surdo, né, caralho? Fala. A entrada aqui. Porra, Pode falar. Ó, eu também ouvi Titi, mas eu coloquei Quim pra ficar mais alinhado, sabe? Bom. Quim, Teté, Ui, Té, Tuá. Isso. Quim, Toy. Aí ele dá tipo 3 Té pra mim. Né? Isso. Tipo 3 Té Aham. e 3 batidinhas de Tuá, né? Meio do estuante. Mas antes das 3, ele faz uma coisinha. Que Então, não tem identificação. o 3, então eu coloquei como 3 Té. É 2 Té, Não, mas não, tem não. mais um que é muito 3 Té, uma coisa e 3 batidas. Então, eu coloquei 2 Té, mais um Té, porque eu não consegui Bem, tudo identificar. bem. Ó, tá muito boa a sua observação. Tá com ouvido bom, Francisco. Eu É coloquei isso. Té. Esse é o porque caminho. Se eu tivesse colocado o Win, aí, que foi Tá o que eu perfeito. ouvi, mas eu coloquei É o Té. isso. Vai beber? Vamos lá, Álvaro. Então, eu pus Quinquim, Ah. ninguém na pé, Então, o que acontece? Não tem toy no primeiro canto, no primeiro canto que tá. No início. Eu coloquei assim. Beleza? Bem? Beleza, também foi boa a anotação. Um pouquinho diferente da do Francisco. Boa. Senhor? Eu era o seguinte, no primeiro módulo eu não anotei nada, mas na segunda eu fui no Samaritá. Eu achei meio atrapalhado. O Ilvi, ele faz um TT só, eu acho que faz 3 e 4 vezes. Tá. Beleza. Tá bom, vocês pegaram partes aí, cada um pegou. Uma parte pegou de uma maneira. Agora, vamos ver como dá pra gente
o seguinte, faz o seguinte. Dá uma lapidada nisso aí, vamos dizer assim. Vamos ver junto se a gente consegue chegar num senso comum aí, uma coisa comum que todos concordem, tá? Veja bem, concordar pode discordar também. Então, a gente vai chegar num consenso comum. Não que tenha que ser o que eu falei, mas vamos chegar num consenso comum. Então vamos ver lá, vamos dividir para a gente entender melhor. As 6 primeiras notas que ele faz, o que é? Ó. Claro? Todos concordam com isso? Quim, quim, teté, ui, ou ui, não importa. Vocês identificaram que é uma nota de Samaritá? Sim? Todos estão de acordo? Não, esse cara aqui me atrapalhou, manda embora. Ô Zé, presta atenção porque agora é complicadíssimo, você não vai entender, ó. As 6 primeiras notas, vamos dividir o canto para facilitar. As 6 primeiras notas, acho que está bem, não está tão complicado assim, vamos ver. Opa, pegou a perninha da outra, mas não tem problema. O que ele faz, Zé? Fala. O que ele faz nas 6 primeiras notas? Faz o quê? Canta as notas para mim. Peraí, vai de novo. Aqui só para me desconcentrar. Tô te ajudando, caralho. Tô te falando as notas. Ele come um dói. Titi. Mas ele não come toque. Faz quim, 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 quim. Não. O que ele faz? Peraí, esse cara aqui, cara, porra, ele não agita toda porra. Presta atenção, presta atenção. Titi, teté, quim. Não. Não tem xixi não, Zé. Quim, cara. De novo, presta atenção. Final. Ó, presta atenção. Teté, ui, Só, té. ó. Identificando as notas, Faz o Will teté. Não. Faz Quim, Ele faz quim, quim, teté, ui. Quim, quim, teté, ui. O último que seria as 2 pernas de É Samaritá. mais dói do que té. Compara o primeiro té com o segundo té. Quim, teté, Ele tem som de té mesmo. Teté. Tem som de té mesmo. É isso que a gente tem que tratar, senhores, exatamente isso. Eliminar a confusão, ó. É um curió que gravou disco e emite a nota que é a nota. Então, é para não ter confusão em relação às pronúncias, ó. Quim, quim, té, ui, ou ui. É um samaritá que ele dá no final. Isso a gente sabe. Um pouquinho aberto, por padrão atual, mas é uma nota de samaritá. Carbono fazia isso. O cara vem falar pra mim que tá com uma Carbono fazia isso. Já abriu um pouquinho a nota de samaritá? Então, mas é uma nota de samaritá. Tinha Da gente, interpretação dele. tinha gente que falava assim, o carbono não tem de Samaritá. Eu falo, Não, aqui não tem samaritá, que isso? Eu ouvi ele cantar, ô Vitor. Aquele passarinho não tem problema de nada. É por isso que a galera tem que conhecer, cara. Tem que conhecer não sabe dessas coisas, vai falar besteira, vai julgar errado, vai dar aquele pepino do caramba. Tem que saber, tem que tinha juiz saber. que julgava ele, dava 8,20, 8,5, tinha juiz que dava 7,80, 7,90. Eu falei, não, porque o Samaritá falou, cara, vai continuar essa história. Não, é por isso que eu estou dizendo, ó, se o cara não conhece o universo. Lembra que eu comentei aqui da referência ser fonética, ser da espécie? Lembra? Agora nós estamos fazendo uso do que eu acabei de falar. É uma pronúncia da nota dentro do universo do curió. Ah, mas eu prefiro o universo. Não interessa o que você prefere. O universo, o samaritá do universo não tem nada a ver com isso. Porém, isso é uma nota de samaritá.
Vocês entendem isso? Entendem isso? Porque vocês vão encontrar passarinho interpretando a nota de Samaritá desse jeito. No lugar errado. Não, no lugar certo, tudo certo. É a interpretação da nota, propriamente dita. Como ele fala, como ele soletra a nota. Vocês têm que saber que ele está fazendo a nota de Samaritá. É obrigação de quem vai julgar. Entendeu? Para não ficar, não, mas ele não fez nota de Samaritá. É uma nota estranha, então. Se não é nota de Samaritá, é uma nota estranha. Aí você desclassifica um passarinho do torneio. É isso, cara. Porque não tem meio termo. Você entende do que era o equívoco de quem julgou. Não quero nem saber quem foi, não me interessa. Só que o que acontece? Se você desconsidera a nota de Samaritá, ele é fora de prova. Ele não pode dar uma nota. Mas aí ele dá uma nota baixa porque fala que é uma contradição. O Olívio uma vez deu 8,60 para ele lá em Linz, aí o outro falou, você é louco. Mas o Olívio, a bagagem que o Olívio tem. Vamos de novo. Presta atenção, Zé, ou quem queira ouvir. Kim, Teté, Will. Nota de Kim, preparação e nota de virada. Prestou atenção nisso? Ó, os 3 primeiros conjuntinhos de notas, vocês prestaram atenção no que é? Tem que estar claro na cabeça de vocês. Identifiquem a nota, não como ela é pronunciada, mas o objetivo desse momento aqui é esse, identificar a nota como ela é pronunciada. Você sabe que é ela, aquela identificação que eu falei lá atrás, né? Como que eu sei que o Samaritá é uma nota de Samaritá? Como eu sei, como eu identifico que a nota de Samaritá é uma nota de Samaritá? É isso que nós estamos buscando aqui. Abram os ouvidos. Claro. Não é, repito, o padrão atual é uma nota de Samaritá abertinha, tal, mas é uma nota de Samaritá, cara. Nota discutir. O que caracteriza a nota, né? O timbre dela. Vocês restou dúvida em relação a isso? Essa praga aqui vem e fala que Mas eu vou Vai ter que praticar muitas vezes para aprender. Escuta, não existe outro caminho a não ser praticar educar o ouvido. Não tem como, aí já sai do meu alcance. Eu estou dando material para vocês. Vocês, em casa, internet tem 1 milhão de vídeos gratuitos, sem custo adicional. Vocês têm que trabalhar, galera. Abrir o ouvido. Tem que estudar. Estuda. Sem estudo, não pensa que vocês vão julgar só fazendo aqui. Tem que. Aqui vocês vêm buscar material para trabalhar fora. Põe o fone, põe na caixa acústica. É importante que você use os dois, por quê? Porque no passarinho você nunca vai estar com fone de ouvido. Então você, de distância, põe na caixa acústica lá e você está ouvindo aqui. Depois você ouve aqui também. Vocês vão bolar os exercícios que vocês acharem mais adequados aí. Beleza? Deu para entender isso? Eu acho que para. Todo mundo ali estacionado. Todo mundo está estacionado agora. Então vamos lá. Seguindo. O que vem depois do Samaritá? O que ele faz depois do Samaritá? Presta atenção, seus homens. Isso aqui, é fundamental. O que ele faz depois do Samaritá? Exatamente isso. Exatamente isso. Matou. Ele faz uma perna de té e vai para a batida. Só que não é claro. Não é claro. A gente identifica como té porque ele está mais próximo de um té. Mas é uma nota ali intermediária. Não é aquele té pronunciado. Explicado. Problema de colocação. Entenderam? Ele não pronuncia o té.
Pô, isso é um té. Não, você tem que. Será que é té? Tem que forçar. Você fica na dúvida. Será que é té? Fala, seu Tiago! Parece um tel, né? Exatamente. É uma coisa ali que você fala, pô. Mas como ele está mais próximo do té, né, senhor? A gente considera como sendo um té. Mas ele não é o té. O té mesmo, né? A nota. Fala, seu Tiago! Tudo bom, filhinho? Oh, beleza. Então é muito importante. O seu homem matou a charada. Alguém tem dúvida em relação a isso? Vamos pôr de novo. Depois. Grava no pendrive e dá pra ele cantar. Grava, Zé. Você tem essa porra. Você é meu amigo. Eu posso te zoar. Vamos ver. Ó, só grava no pendrive. Porra, que eu mais quero. Se quiser, tá na mão. Quem queira, tá aberto. Isso aqui não é Isso é legal, exclusividade minha, ó. estuda. Quem quiser trazer o pendrive, eu gravo tudo pra vocês estudarem em casa. Beleza? Aí. Você fala, porra. Eu com o pendrive na tudo, eu preciso te ensinar. Claro, isso aqui é aberto, isso aqui não tem nada fechado. Ó, de novo. Preste atenção no que acontece em Ponte Samaritana. Isso aí. É muito. Nossa, puta que pariu. Quem quer? Quase fez Will, té, clá. Agora, é um té, foi o que eu falei, presta atenção. Ele é um té misturado, vamos dizer assim. Ele não é um té propriamente dito. Foi o que eu falei, ele se aproxima mais do té do que de outra coisa que a gente conhece. Então, a gente considera que seja um té, tá? Porque ele se aproxima mais, não que ele seja um té verdadeiro, vamos dizer assim. O que você faz para dar na musculação? Você diminui a nota dele? O problema de quê? De colocação. Colocação. É esse o assunto. Você entendeu? Colocou a nota certa no lugar errado. Certa não, colocou a nota. A nota tá no lugar certo, porque Will, Té seria, né, a sequência. Will, Té, então ela está no lugar certo, mas ela é pronunciada de uma maneira duvidosa. Ela deixa a gente indeciso sobre o que ela é. Isso é você identificar. Oi? Depois ele vai para a batida. Só que ele faz uma. Ele na verdade, ele faz um caminho, ele inventa uma nota, olha que engraçado isso. Ele inventa uma nota de passagem do Samaritá para a batida. Ele faz uma coisa no meio que ele faz uma ligaçãozinha ali, né? Uma ligaçãozinha com uma nota que ele inventou. Que o que mais se aproxima dessa nota que ele tem conhecimento é o Té. Só que não tem como a gente identificar e falar é o Té. Não. Aí você vai buscando na tua cabeça onde ele se aproxima mais do Té. Problema de colocação, quando você vai dar a nota de colocação de nota, você vai considerar isso mesmo. A gente tem muita dificuldade de identificar se é um Té. Tem dificuldade, colocação problemática, a nota de colocação, pum. Não, ele não é clássico, ainda que ele dê a entrada certa, ele não é clássico, porque ele colocou uma batida de praia no lugar errado. Não, A questão aqui é só colocação. Sim, tá errado, exatamente. Não. Tá certo. Entendi o que você está falando. E claro, que eu tive que pegar esses exemplos aqui para deixar claro para vocês no quesito colocação, o que nós consideramos para dar a nota de partida. Para além da sequência, que é óbvio, a sequência vai definir se ele é clássico ou não. Então isso aí já é fora de questão. É legal para você saber onde ele está omitindo, onde ele tem deficiência de alguma nota, tudo isso. Aonde ele tem um problema no sotaque, como ele pronuncia essa nota propriamente dita. Então, isso a gente vai encontrar dentro da sequência. Dentro da sequência você vai ver muitos curió fazendo isso por aí. Que ele vem colocando a nota no lugar certo, mas ela é uma nota que não é. Ela está desconforme com o contexto. Ela está desconforme com o contexto, é uma coisa, e ela não é
está fora da característica dela propriamente dita. Se é um Kim, ele tem que ter som de Kim, ele não pode ter som de Ti. Tititói. Não é Titi, tem que ser Kim, Kim. Esse M no final, né? Por exemplo. Então vocês vão se deparar com isso aí muito na estática, né? E isso vocês vão anotar lá, ó, para justificar a nota que vocês vão dar para a nota de colocação de nota, vocês vão anotar embaixo, ó. O Ti é suspeito, sei lá, vocês vão inventar a nomenclatura que vocês quiserem. Vocês, para quê? Para quando o cara vier buscar para vocês a justificativa da nota que vocês deram, você ter argumento para falar para o cara. O seu passarinho pronuncia o Kim do primeiro canto com esse problema. Quando você vai ouvir a gravação, você vai identificar isso lá, o cara não, é incontestável. Botar fatos não argumentos, vai estar lá. O cara vai olhar e vai falar, pô, eu não tinha percebido isso. Claro, a função do juiz é perceber isso, não a sua. A sua convém que você perceba. A do juiz é obrigatório que ele perceba, é muito diferente. É uma posição, uma posição muito diferente entre um e outro, né? Então, eu acho que o objetivo aqui volta a ser atingido, que era mostrar para vocês um problema de colocação de nota. E aí, o que nós fazemos? Levando isso em consideração, a gente vem para a nossa tabelinha de sempre e ajustamos o que aconteceu à nossa tabela, né? Aqui. Tinha até fechado isso aqui já. Vou caminhar essa aqui. Essa tabelinha nossa aqui, ó. Aqui então, a nossa nota de partida de colocação fazendo uma suposição que esse passarinho faça a sequência correta do clássico, Tito Iter, do Anadias, Tito Iter até papapá. Levando em consideração isso, que ele faça a sequência correta. Por esses problemas que ele tem de colocação, de pronúncia das notas, aonde nós encaixaríamos dentro dessa tabelinha aí uma nota adequada para ele? O que seria mais adequado, né? Dentro dessa tabelinha aí, a gente colocar uma nota aí. O que vocês acham? Levando em consideração que ele faz a sequência correta, senhor Gomes. É só. O problema agora é outro. Ele está tratando de outra coisa que é. 6,5. Pronto. 2,5. 2,5. Justifica. Ah, ele está errado. Não, eu entendi, mas ele está errando a sequência, mas desconsiderando a sequência. Agora a gente está tratando aqui da pronúncia da nota propriamente dita, entendeu? Só pronúncia. Vamos supor, você tem que imaginar na sua cabeça o seguinte: esse passarinho cantando a sequência certa do Anadias, faz a sequência certa, de ponta a ponta. Pelo fato dele pronunciar as notas dessa maneira, aonde você encaixaria ele dentro dessa tabelinha? Você entendeu? Vamos supor que ele é clássico, ele está na prova, mas a pronúncia é cheia de detalhes. Eu diria 5,5. Oi? 5,5. Pronto. Eu daria um 6 para ele. 6. Pronunciando. Problema de colocação. Vocês entenderam? A provocação que eu fiz aqui ficou claro? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, né? Por favor, ó, vou pedir aí para vocês que quem não está no grupo do Francisco, para dar os contatos para a gente anunciar a próxima reunião, porque sábado que vem eu não vou poder estar aqui, então eu aviso qual dia que a gente vai poder ter outra e a gente vai se comunicando por esse zap. Falou? Manda um abraço aí pra galera, mano. Pode trazer o pendrive, deve. Meu Marquinho, Pode trazer, quer trazer agora para trazer. manda um abraço aí, faz um convite pro pessoal para a próxima semana. Ô pessoal, ó, a gente faz a reunião aqui, é aberto para quem queira, tá? E vai ser um prazer receber aqui qualquer um que tenha interesse em participar com a gente aí, de dividir conhecimento sobre o canto de Burial Praia Grande Clássico e o julgamento em um torneio, ok? Muito obrigado aí a todos e espero a participação aí em massa de todo mundo. É isso aí, Marquinhos. Parabéns mais uma vez.